Pai, que a tua palavra, Senhor, penetra e faça aquilo para a qual ela foi enviada. Toda obra do inimigo, todo espírito de confusão caia por terra em nome de Jesus. E que a glória do Senhor ilumine este lugar. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos? Aleluia. Aleluia. Alcança essa quarta. Aqui em cima ainda não tem ar, né, irmãos? Então, só se quem puder. Glória a Deus. Sofonias, nome bonito, né? Eu gostei desse nome. Sofonias. Esse nome significa escondido no eterno, ou o Senhor esconde. Esse é o significado do nome Sofonias. Sofonias foi um profeta que profetizou para a nação, para Judá. E no reinado do rei Josias. Sofonias foi contemporâneo do profeta Jeremias e Naum. Os três profetas, eles eram da mesma época. Tipo assim, pastor Edson, pastor João, pastor Vanderlei, é assim, mais ou menos assim, são da mesma época. E então o profeta Jeremias profetizou para Judá no reinado do rei Josias. O rei Josias era tataraneto do rei Ezequias. Ezequias foi aquele rei que limpou o templo, que santificou, que reformou, então esse foi o rei Josias, o rei Ezequias, e o rei Josias, então, é filho de um neto, bisneto do rei Ezequias. Então, o profeta Jeremias estava profetizando naquela época para o reino do sul, Judá. E o tema do livro é a ira de um Deus amoroso. E o tema dessa mensagem é o dia do Senhor, o dia do Deus indignado. Nossa, mas eu sempre soube que Deus é amor e agora o Deus indignado. O profeta Sofonias, ele deixa bem claro que Deus, o Criador, ele está irado com a nação de Israel. A nação de Israel é o povo escolhido do Senhor. Deus escolheu essa nação só para Ele. Só para Ele. Então Israel é o povo de Deus. Que Deus? O Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus justo, o Deus que fez os céus e a terra. E a expressão-chave são o dia do Senhor. Esse livro você vai caminhar nele os 3 capítulos e você vai sempre deparar com essa frase, o dia do Senhor. O dia do Senhor. E esse dia do Senhor que Sofonias está profetizando aqui, é o dia que ainda vai chegar. Houve um dia de treva, um dia de destruição para o povo de Israel? Houve. Porém, esse dia aqui ainda não chegou. O mundo, o planeta Terra ainda irá experimentar o dia do Senhor que será amargo. Deus separou a nação de Israel para si, para louvar o seu nome. Aleluia. Quando Moisés saiu ali do Egito com o povo de Deus rumo a Canaã, nós vemos aqui no livro de Levítico, se você tiver habilidade, abra a sua Bíblia, senão você pode, não sei se vai ser possível pôr no painel. No livro de Levítico, no capítulo 20, Levítico, capítulo 18. Glória a Deus. Aleluia. Levítico 18 e o versículo 22. Aleluia, Senhor. Aqui é uma lei, foi uma ordem que Deus deu para o povo de Israel.
ele deu a lei dos 10 mandamentos. Nós sabemos a lei dos 10 mandamentos, não de cor, salteado, mas a gente sabe. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Toda aquela lei dos 10 mandamentos que está em Êxodo 20. Mas aqui no livro de Levítico, no capítulo 18, o versículo 22, o Senhor diz, olha o que o Senhor diz para o povo de Israel. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se a ele, é confusão. Com nenhuma dessas coisas se contaminareis, vós contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu lanço de diante de vós. E o capítulo 20... No capítulo 20 e o verso 13, no mesmo Levítico, diz assim, ó. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, serão mortos, e seu sangue cairá sobre ele. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se um homem se ajuntar com um animal, será morto e matará o animal. E aqui vai descendo, e aqui vai falando, e o Senhor vai passando essa lei para o seu povo. E lá em Êxodo, o Senhor proíbe o povo de Israel a casar-se com mulher estranha de outras nações, de outros povos, que adore outros deuses. Deus proíbe o seu povo fazer isso, e aqui o livro de Levítico, Deuteronômio, a gente lê, a gente vai entendendo como que Deus estava exigindo do seu povo e o que ele queria que o seu povo vivesse. Porém, o povo de Israel, eles viveram um período onde eles eram governados por juízes. De Josué até Samuel, Israel era governado por juízes. 400 anos, mais ou menos. De Samuel até Davi, Salomão, era governado por rei. E no tempo de Salomão houve uma divisão. Reino do norte, reino do sul. Reino do norte, Jeroboão. Reino do sul, Roboão, filho de Salomão. E ali já então entraram com uma certa confusão. Manda você na sua casa, porque na minha mando eu. Faz vocês o que quiser, porque eu faço o que eu quero. E assim já começou então cada dia mais os reis a se contaminarem, a se envolver com mulheres estranhas que Deus havia proibido. E eles foram então a começar então por Acabe, né? Assim, não começando por ele, mas um exemplo muito nítido que nós temos assim claro foi o rei Acabe. O rei Acabe casou com a Jezabel, com a perversa Jezabel, idólatra, que ela era do povo sidônio, um povo que adorava deuses pagãos, idolatria, e era um povo que não tinha compromisso com o Senhor. E ali então o rei Acabe, que era rei de Israel, então se envolveu com essa mulher e trouxeram uma idolatria, trouxeram a perversidade, trouxeram a prostituição para dentro do templo. A coisa ficou tão séria que o povo os pagãos, eles tinham cultos, prostitutas cultual. E o povo de Israel trouxe essa prática para dentro do templo. E eles ali cultuavam, e eles tinha aquelas prostitutas cultual que ficavam ali se prostituindo, porque eles
oferecia cultos aos deuses deles, ao Deus da fertilidade, ao Deus da colheita, o Deus do vento. Baal mesmo significa Deus da tempestade, Deus das águas. E assim Israel começou a se envolver. E o Deus da Jezabel, que ela era devota, era Baal. E trouxeram toda essa maldição para dentro da nação de Israel. E Judá não ficou para trás, viu? Judá, que eram os dois reinos, as duas tribos, Judá e Benjamim, começaram também a gostar da ideia. Aí casava os filhos daqui com os filhos de lá, as filhas daqui com os filhos de lá, e começou aquela confusão, né? As meninas do povo hebreu com os meninos lá dos pagãos, os meninos, os jovens aqui dos hebreus com os jovens lá, as meninas pagãs, e foi tendo aquela salada, e aquilo foi então entristecendo o coração de Deus, entristecendo o coração do Eterno, ao ponto de Deus levantar profetas e dizer: que bagunça é essa aí? E no tempo do rei Josias, que era rei de Judá, Deus levantou então o profeta Sofonias. E o profeta Sofonias, eu quero sempre dizer sinfonia, o profeta Sofonias, ele era então contemporâneo do rei Josias. E o rei Josias foi um bom rei. O rei Josias, ele limpou o templo, né? Nós temos aqui exemplos no livro de 2 Reis, Crônicas. Josias, ele copiou mais ou menos a ideia do bisavô, tataravô dele, o Ezequias. Mas Josias era filho de um rei também que trouxe tristeza para a nação de Israel, que foi o rei Amon. E ali então Deus tratou de levantar profetas para anunciar a esse povo que eles estariam então com a vida na guilhotina, com a cabeça na guilhotina. E assim aconteceu então que Sofonias começou então a dizer àquele povo. No versículo 3, Sofonias fala sobre a ira do Senhor, ela é universal. A ira de Deus não vai ser sobre só nós não, só Israel não. Vai pegar todo mundo, aí vai pegar a Síria, vai pegar toda Amon, vai pegar Moabe. E no versículo 3, então, diz: consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. A gente já tem uma experiência com o dilúvio. Deus usou o dilúvio para destruir toda a humanidade, salvando-se então o justo Noé com sua esposa e seus 3 filhos, suas noras e um casal de animais que o Senhor mandou entrar na arca para que não fossem destruídos. Então nós temos já uma experiência muito real. E aqui no versículo 3, Sofonias está então dizendo essas mesmas palavras para a humanidade. E o versículo 4: estenderei a mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Aqui o Senhor começa então pela casa, aqui o Senhor começa então a dizer que vai começar a executar então pelos seus. O que é que eu aprendo aqui, igreja? Não é porque eu estou dentro de uma igreja que eu estou aqui perfumada, a paz do Senhor, marcando ponto, que se eu não tiver uma vida de comunhão com o Senhor, se eu levar uma vida de qualquer maneira, o Senhor não tem compromisso com pessoas que levam a vida de qualquer jeito.
Inclusive, o nome de Sofonias significa escondido no eterno. Aleluia. O Senhor esconde. Se nós estivermos escondidos em Deus, tudo isso que está para vir no planeta Terra, nós estamos escondidos no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A palavra do Senhor nos convida a termos uma vida de santificação. Aleluia. O livro Sofonias fala de julgamento. O profeta profetiza para ajudar. E aqui eu também estou envolvida nesse mesmo rol de pessoas que precisam ter uma vida de santidade. Ah, porque um pouquinho, um golinho, um beliscão. Não, tudo isso não tem problema. Hoje é dia de culto, mas eu estou tão cansada. Eu vou ali na praça ver o Noel passeando por ali. Hoje é dia de culto, mas eu vou assistir aqui uma novelinha, porque hoje é dia de culto, hoje é dia de eu ir para a igreja, adorar o Senhor com os meus irmãos, porque eu tenho compromisso com o eterno. Ah, então quer dizer que todo mundo que está aqui é santo? Não, nós somos todos imperfeitos, falhos, dependemos da misericórdia do Senhor. Porém, nós precisamos entender que nós temos uma aliança. Se eu tenho uma aliança com meu esposo, eu não tenho direito de ficar por aí. Deu a hora da janta, a hora do café, a hora do almoço, eu sou uma esposa responsável. Se eu não trabalho fora, claro. Eu preciso estar na minha casa cuidando da minha obrigação. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com alguém. Um dia eu disse sim para alguém. E o dia que eu e você levantamos nossa mão e aceitamos Jesus, nós dizemos sim para o Senhor. O dia que você desceu as águas do batismo, que você mergulhou, você fez uma promessa ao Todo-Poderoso, dizendo sim, eu serei fiel ao Senhor. E muitas vezes nós queremos ser fiel ao Senhor e fiel ao mundo. Fiel ao Senhor e fiel aos nossos companheiros de bem. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como que eu sou uma mulher cristã, que tem o nome escrito no livro da vida, que sou batizada com o Espírito Santo, que digo e tenho certeza que eu vou subir no arrebatamento e eu não tenho compromisso com a lei do Senhor? Que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente eu sou? Por favor, alguém que se sentir acusado, conversa com o Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo. Quando você for tomar aquele seu golinho que você diz que não é pecado, quando você for ouvir aquela música que você diz que não é pecado, pergunta para o Espírito Santo: está te agradando, Senhor? Eu estou te agradando? O que eu estou fazendo? Eu entro no céu com essas atitudes? Isso é Bíblia. O profeta Sofonias, ele disse tudo isso para o povo de Israel. Ele disse tudo isso para o povo de Judá. Eles trouxeram os ídolos dos pagãos para dentro do templo e depois eles queriam fazer parte, eles queriam participar das bênçãos. Porém, eles quebraram a aliança. E o nosso Deus, ele é Deus de aliança. Se nós temos uma aliança, nós temos que ter convicção dessa aliança. E essa aliança, ela é eterna, é para a vida eterna. Se eu sair daqui e o meu carro não estiver ali na frente, tá tudo bem. Eu vou a pé, eu chamo um Uber. Se eu sair daqui e a minha casa não estiver lá, tá tudo bem. Eu alugo uma outra casa, eu vou morar de favor na casa de alguém, tá tudo certo. O prefeito me providencia um kitnet e eu vou vivendo. Mas o dia do Senhor vai chegar. E depois não existe mais saída. Igreja, nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. As catástrofes, os sinais, tudo isso está dizendo que as trombetas estão tocando. Tudo isso é sinal que a vinda de Jesus está às portas. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. E como escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, versículo 3.
se negligenciar essa grande salvação, como escaparemos? Nós temos que ter convicção, nós temos que ter compromisso, nós temos que ter aliança com o Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. A indignação do Senhor, ela é universal. Depois de conclamar o povo ao arrependimento, Sofonias proclama o juízo do Senhor contra as nações vizinhas também. E essas nações representam todas as nações do mundo, pois estão situadas nos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Seja Ásia, Europa. Há poder no sangue de Jesus. Houve um homem, um pregador, chamado Jonathan Edwards. Ele pregou uma pregação muito forte. E ele dizia: um povo nas mãos do Deus irado. Que a misericórdia do Senhor, irmãos, venha nos alcançar a cada dia. E que nós possamos olhar e entender e aceitar que o dia do Senhor está próximo. Sofonias, ele não titubeou na mensagem que o Senhor deu a ele para entregar para o povo de Judá. E não levou tempo, não levou muito tempo. Primeiro Israel foi levado cativo pela Síria. A Síria invadiu, pegou o rei, pegou todo mundo e levou cativo. Passou um tempo, a Babilônia veio, pegou Judá e levou todo mundo cativo. Vazou o olho do rei, fez a maior confusão, prendeu, inclusive Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram cativos também. Porém, eles foram para o palácio da Babilônia porque eles eram jovens formosos, inteligentes, nobres. Então eles foram para o palácio da Babilônia, morar lá com Nabucodonosor para fazer as atividades ali do palácio. E no final da história, Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram então, Daniel foi governador da Babilônia. Porém o Senhor não poupou, o Senhor deixou que as nações levassem aquele povo a cativeiro. E eles ficaram 70 anos em cativeiros ali na Babilônia. E o dia do Senhor está próximo. E não é 70 anos, é uma eternidade. O dia do Senhor está próximo. Sofonias nos clama, nos chama. E aqui no versículo 18, ele diz: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Um Deus indignado, um Deus irado, mas pelo fogo do seu furor a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Todos. Só quem estiver escondido no Senhor, só quem tiver escondido, aquele que Deus esconder, é que será livre desse grande dia de destruição. E todos nós temos uma alma, só uma. Essa história de reencarnação aí, quem dera que fosse verdade. Quem dera. É só uma vez. Em Romanos capítulo 12, a palavra do Senhor diz no versículo 2: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos conformar, não podemos andar nos conformes, não podemos, viver assim, nós somos parceiro aí, mano, toca aqui. Não, crente não é assim não. Crente é diferente, ou eu sou crente ou eu vou deixar de ser. Em cima do muro eu não posso ficar.
porque o dia do Senhor vai chegar. E eu preciso estar com as minhas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Nós precisamos. Você precisa. Você aceitou Jesus, você desceu as águas, você toma a Santa Ceia. Como está a tua vida? É um choque de realidade. É difícil. Mas isso aí é para... isso aí é Jesus, eu vivo na graça. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso esconderijo. Permaneça zeloso e recuse as complacências de quem diz: o Senhor não faz bem nem mal. Recusa essas conversas, recusa essa informação. Sofonias 1:12. E rejeite qualquer coisa em sua vida que seja diferente das regras do reino, como se fossem vestiduras estranhas. Rejeite todas as ideias, tudo aquilo que vem que contraria a palavra do Senhor. Rejeite, como se fossem vestiduras estranhas. O rei Davi, quando ele estava lá para ir derrotar o gigante filisteu Golias, o Saul falou assim: coloca aí minhas vestes, minhas armaduras, porque como você vai enfrentar um gigante de qualquer maneira? Davi até experimentou, Davi até colocou, mas de repente Davi começou a dizer: eu não conheço esse negócio aqui não, isso aqui não dá certo para mim, eu não sei andar, eu não sei guerrear com isso aqui. Até porque não era dele. Porque Davi, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele guerreava com as guerras do Eterno, com as armas do Eterno. E eu e você possamos rejeitar as vestiduras estranhas que não ficam bem num cristão. Toda pessoa que tem um bom gosto, ela veste uma roupa e ela olha: eu estou bem nessa roupa? Por mais que alguém fale: nossa, essa roupa aí está ruim para mim. Não, mas eu estou bem dentro dessa roupa. Essa roupa é minha. Comprei, paguei, eu ganhei e tenho um carinho por ela. Essa roupa me veste bem. As coisas do mundo, irmãos, não pode descer bem na nossa garganta. Não pode descer bem nos nossos ouvidos. Não pode descer bem nos nossos olhos. Os olhos é a janela da alma. Nós precisamos nos despir de tudo aquilo que traz confusão espiritual. As tuas esmolas, teus ouros, nada disso. Disse aqui a palavra do Senhor, né? Sofonias dizendo: nada disso vai te livrar no dia do Senhor. Porque eu dou esmolas, porque eu doei, porque eu vendi isso e doei para a associação fulana de tal. Porque o meu dízimo, porque minha oferta, porque meu... eu ajudo os... Nada disso vai nos comprar no dia do Senhor, se nós não tivermos uma vida de santificação. Precisamos ter uma vida de santificação. A tua igreja pode isso? A minha igreja pode. A igreja de Deus não. Na igreja de Deus, na igreja que vai morar no céu, que está escondida no Senhor, não pode. Sabe aquela criancinha que vem assim, querendo pegar, às vezes no fogo, né? A criança, ela é bem inocente, ela não sabe o que é perigoso. Ela vê um fogo, ela vai pegar. Um adulto, uma pessoa consciente só diz assim: não pode. E se ela tentar, ela se queima. Se ela insistir, ela põe a mãozinha e ela vai se queimar. Então, servir ao Senhor, viver na graça, é viver em obediência aos princípios da palavra de Deus. Quer ter vitória? Vamos viver em obediência, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Em Apocalipse, capítulo 20, se eu não estou enganada, está dizendo assim, Apocalipse 3:11. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, igreja? Amém. Coloque-te em pé, passe para o pastor
E nesse momento,